Mas dentro do meu coração, antes de começar, eu falo com Deus. Eu peço para Deus me usar, eu peço para Deus estar do meu lado. Então, hoje eu quero não só secretamente pedir isso para Ele, mas escancaradamente pedir isso para Ele através da Gabriela. Muito obrigada. Amém. Vamos orar então, já deixando claro que eu estou aqui para receber também, né? Porque essa nossa conversa diz o quanto que a gente mostra, identifica o quanto que a gente precisa nesse tempo. Então, eu estou no mesmo barco que todo mundo, para me expor, para ser curada, para a gente avançar junto. A gente vai pedir a Deus para trazer uma direção para cada uma de nós, né? Para aquilo que a gente precisa agora. Então, vamos orar. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor esse curso, Senhor, que é muito mais do que um curso, mas é uma oportunidade para nós, para sermos curados, para sermos tratados, para identificar, Senhor, tantas coisas dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, que precisa de uma intervenção. Pai, eu te peço que cada um que entrou aqui, que cada um que sentiu no seu coração o desejo de estar participando desse grupo, Pai, seja, Senhor, tremendamente abençoado, Pai. Que a tua voz, que a tua palavra esteja conduzindo a Gisele, esteja conduzindo a Flavinha, a Alessandra, e que o nosso coração esteja aberto, Senhor, a receber e a compartilhar também. Que seja um tempo do fluir, que seja um tempo, Senhor, onde possamos nos tornar pessoas melhores, prontas, Senhor, para avançar, prontas para entrar no eixo, prontas para nos tornarmos pessoas equilibradas, pessoas restauradas. Nós colocamos diante do Senhor, usa a boca da Gisele, usa a boca de todas aquelas que vão estar falando, vão estar compartilhando, que possamos sair desse tempo, Senhor, com o nosso coração sabendo que existe mais para nós. No nome de Jesus, amém. O que é mediação físico-emocional? A palavra mediação é aquilo que está no meio entre o nosso corpo e o nosso coração, e as nossas emoções. Porque, na verdade, eu percebi durante alguns anos, de alguns anos para cá, na minha profissão de fisioterapeuta, que tudo que acontecia de impactante e inesperado na minha vida, em primeiro lugar, e na vida dos meus pacientes, tinha uma alteração, ou poderia ter uma alteração no corpo delas, ou no psique, ou no comportamento, nos pensamentos. E conforme eu fui querendo aprender mais, conforme eu fui querendo ser uma pessoa melhor, para mim mesma, em primeiro lugar, na minha igreja, com a minha família, com meus amigos, quando eu fui nessa busca, eu fui fazendo vários cursos. E quando eu ia fazer os cursos, eu pensava que eu ia aprender 100% de ciência. Eu ia aprender uma técnica de uma pessoa importada. Era assim que eu tinha essa expectativa. E quando eu conseguia finalmente tirar um pouco das caracas do meu humano, da minha humanização, eu misteriosamente, inevitavelmente, eu sentia mais o amor de Deus penetrando no meu coração. Então é como se eu percebesse que para eu molhar esses guardanapos que estão aqui, eu precisava tirar o plástico. E o plástico era a minha história adoecida, o plástico era a minha falta de perdão comigo mesma, com as pessoas. O plástico eram experiências doloridas desde o ventre da minha mãe. Isso mesmo, desde o ventre da minha mãe. Então, eu até ia para a igreja, eu até falava que eu acreditava em Deus, mas o amor de Deus, que é essa água, não penetrava no papel. Não penetrava. Não me molhava, não me encharcava. Tá? Encharcou minha perna agora, porque tá sem plástico minha perna. Foi assim que nasceu. E eu comecei, realmente, eu atendo várias técnicas. No menu da Casa Vida, que é uma clínica de reabilitação aquática, inclusive quem apresentou a pastora Gabriela a mim foi uma das mães especiais, que é a Michele, mãe da Bia. Lá a gente tem um menu lá de coisas, já a pessoa quer fazer isso, aquilo, não sei o quê, mas eu percebi no fundo do meu coração que eu não conseguia fazer claramente, assim, obviamente nada. Eu estava fazendo o que o meu coração pedia para fazer. Então eu atendia pessoas de inúmeras religiões, e até mesmo que não acreditavam em Deus, e elas pegavam a minha fala
e identificavam a minha fala com a realidade dela. Então, se ela era pastora ou pastor, eles identificavam minha fala na Bíblia, pegavam a Bíblia que tinha lá na cabeça deles e eles falavam, nossa, Gisele, isso está em tal, tal, tal lugar. Eu lembro, e também se eu atendesse um padre, já atendi vários pastores, já atendi vários padres, já atendi várias pessoas que tomam conta de ministérios nas igrejas, tanto católica quanto evangélica. Já atendi uma mãe de santo, já atendi ateu, enfim. E todas elas falam, em filósofos, e todos eles tinham uma fala assim para mim. Nossa, você leu o livro tal, 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 do filósofo tal, e tem o coach tal, e sempre falavam que o que eu estava falando era porque eu vi no que eles viram antes. E eu quero dizer para vocês que hoje é o momento que vocês podem colocar no cantinho todo o conhecimento técnico e teórico que vocês trazem aí no seu coração, na sua cabeça. Tudo que for técnico e teórico, coloca no cantinho, não precisa jogar fora. Porque eu gostaria que vocês estivessem quase que vazios para poder receber. Se eu não esvaziar esse copo, eu não consigo colocar mais água, porque vai transbordar e não vou absorver nada, vai só transbordar água, tá? Então eu preciso que vocês se esvaziem daquilo que vocês já sabem, já acreditam. E quando vocês estiverem assim, quase me comparando com alguém, quase comparando com alguma técnica, algum livro, vocês, opa, respira fundo, a Gisele pediu, é só o que eu estou pronta para receber. A Gisele é só um instrumento de Deus. Não vem da Gisele carne e osso, Gisele que tem problemas, Gisele que é imperfeita, Gisele que também sente tudo que vocês sentem. Tudo que vocês sentem eu também sinto. Enquanto eu falo para vocês, tem muita coisa que eu falo que eu preciso ouvir. Então, o primeiro ouvido que ouve é o meu. Eu tenho muito essa percepção e essa certeza de que tudo que eu falo, que eu passa no meu coração, é primeiro para mim. Eu não me sinto uma fonte do ser humano que eu sou. E sim, eu me sinto um cano de PVC. Essa comparação do cano de PVC apareceu de um tempo para cá, de uns anos para cá, quando começaram a perguntar se o que eu sabia eram coisas de outros lugares, de outras pessoas, de outras técnicas, né? E eu sou um cano de PVC oco. Tudo que eu absorver de vocês passa por mim e vai para o Senhor. E tudo que chega até vocês vem do Senhor. Acredito que sim, espero que sim, e vai para vocês se vocês quiserem. É para filtrar o que eu falo. Não é para ficar com a boca arreganhada, engolindo tudo que eu falo, não. Só é para absorver aquilo que faz sentido. Se faz sentir, é porque faz sentido. Ok? Evitar também de ficar pensando nos outros, que o fulano e o ciclano podiam estar aqui nesse curso, porque eu queria que o meu marido ouvisse isso, porque eu queria que a minha filha ouvisse isso. Não, se você está aqui, é porque Deus quer que você ouça isso. Ou você mesma quer que você ouça. Não é? Então, é um momento só seu. É um momento onde você pode pensar, pode e deve pensar só em você. Sem preocupação com a opinião do outro, sem preocupação. Nossa, isso que a Gisele, eu não concordo. Tá tudo bem não concordar. Tá tudo ótimo, aliás. O que não tá tudo bem é julgar. Eu não julgo vocês, hora nenhuma. Quando eu atendo os pacientes, eu falo para eles, se você me disser que você matou uma pessoa, o máximo que eu vou perguntar é o que você sentiu quando matou essa pessoa. Eu atendo adúlteros, atendo adúlteras, eu atendo pessoas que fazem coisas assim que para elas é pecaminosas e que elas têm muita vergonha, abusos, etc. E eu ouço com o coração aberto, eu ouço com o único objetivo, fazer com que elas ouçam o que elas estão falando. Fazer com que elas reflitam com aquilo que elas estão colocando para fora. E quando a gente se vê no espelho, a gente pode ajeitar alguma coisa, se a gente quiser. Aliás, não é garantia nenhuma que vocês que estão aqui me ouvindo vai sair desse curso até o 7º dia absolutamente curadas. Qual é a garantia que eu tenho, que você tem?
Se você chega cheia e se você chega plastificada, a garantia é 0. Porque não depende de mim. Eu vou falar, eu vou sentir. Mas se o seu coração, se você não deixar o seu coração falar, não vai acontecer nada. Ok? Eu quero falar para vocês, começar a falar para vocês o seguinte, que eu tenho 2 amigas que são psicólogas e elas falam para mim, Gia, tira o jaleco. Tira o jaleco. Uma pede para tirar o jaleco porque eu ajudo quem não quer ser ajudado. Porque eu tô no ponto de ônibus, estou numa festa, estou em qualquer lugar e eu estou aí lá, salvadora. Quem nunca? Se vocês estão aqui é porque vocês também são um pouquinho assim, de ajudar todo mundo que está do lado, que pede, que também que não pede. E outra amiga fala que é para eu tirar o meu jaleco porque eu não preciso do jaleco. Eu não preciso comprovar absolutamente nada do que eu sou, do que tecnicamente nada, né? Então hoje eu estou fazendo essa simbologia aqui na frente de vocês como testemunhas, que o jaleco meu fica aqui no canto e hoje eu sou só um ser humano diante de outro ser humano. Eu sou um ser humano diante de outro ser humano que são vocês, tá? É uma alma diante de outra alma, sem rótulos, sem técnicas. Nós estamos aqui aprendendo algo para uso pessoal. Eu preciso muito que vocês acordem para isso, tá bom? Despertem para isso. Vou começar aqui falando para vocês uma resenha de 2. Um é filme e o outro é série. O filme é o Toy Story. Falaram que eu falei errado da outra vez. E aquele bonequinho que os personagens ganham vida quando os donos se afastam, vocês conhecem, né? Quem não conhece, por favor, vai assistir o número 4, que eu fui assistir no cinema. Aparece um personagem novo. O personagem novo veio do lixo. A menininha estava muito triste na escola e ela quer uma companhia, ela quer um brinquedo, ela quer alguém perto dela. Ela vai lá no lixo, recicla um garfinho de plástico, coloca o pezinho, coloca as mãozinhas e coloca os olhinhos, a boquinha, pronto, nasceu o garfinho. E o garfinho ganha vida também, quando ninguém está por perto. E quando ele ganha vida, ele fica assim, meu Deus, por que eu estou aqui? E ela manda ele, ela tá aqui, faz conta que é o garfinho, né? Aqui o garfinho. Aí ela, ai, meu amigo, eu amo você, não sei o quê, que bom que você tá aqui comigo, tal. Aí quando ele tá sozinho, ele ganha vida e fala assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O meu lugar é o lixo. Eu quero voltar pro lixo. Aí ele voltava pro lixo e ficava lá dentro assim, ai, que delícia, aqui é tão bom. Ai, não me tira daqui, por favor. E ficou o filme inteiro o Woody tirando o garfinho de dentro do lixo, convencendo ele que ele não era mais um lixo, que ele era um personagem, que ele era amado, querido por ela. E ele não queria ficar com ela. Não queria receber amor, queria ficar no lixo. Essa comparação eu faço com alguns de nós, algumas pessoas, assim, não todo mundo, claro, mas algumas pessoas só, tipo eu, corajosamente aqui falo para vocês que às vezes, quando Deus quer provar o meu valor, por vários motivos, até mesmo com esse sol que está aqui atrás de mim, né, a cada dia que eu amanheço e estou acordada e estou viva, ele prova para mim o amor dele pela minha vida, e eu quero ir voltar para o lixo, eu quero voltar para as minhas origens. E às vezes o lixo, que figurativamente lá é o lixo de verdade, às vezes o lixo do nosso coração é voltar para hábitos dos nossos ancestrais que a gente não gosta muito. Vou dar um exemplo. O meu avô, vou dar um exemplo, sempre vou dar exemplo da minha vida, tá, gente? Mas eu não quero que vocês fiquem concentrados na minha vida. Sempre quando eu falar da minha vida, é uma oportunidade para vocês entrarem no meu bonde e pegar o carona no meu bonde para vocês olharem para a vida de vocês.
sempre focando na vida de vocês, tá bom? Façam esse esforço, não pensa na vizinha e nem em ninguém. O meu avô sempre foi adúltero e ele sempre maltratou muito os filhos, sabe? Ele achava que os filhos tinham que apanhar, tinham que ser expulsos de casa para poder ser alguém. E o meu pai sempre criticou muito o meu avô. Muito, 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 muito. E quando ele menos esperava, quando ele mal percebia, desde a juventude do meu pai, ele fazia a mesma coisa que o meu avô fazia. A mesma coisa. Assim, perfeitamente igual, sabe? Não é assim, perfeitamente igual, porque ele foi um pai ausente. Então, ele não conseguiu bater, né? Ele me bateu também, bateu nos meus irmãos e tal, mas não do mesmo nível que ele recebeu. Então, na cabeça dele, ele foi muito melhor do que o pai dele. Ele foi um excelente pai, porque ele bateu muito menos do que ele apanhou. Mas o final das contas, né, que é a agressão, ela acaba acontecendo. Ele sempre traiu todas as esposas, ele está na quinta esposa. Eu tenho uma irmãzinha de 1 aninho, linda, que eu ainda não conheço, que mora lá em Manaus. Então, ele tem 64 anos, se eu não me engano, e com uma filhinha de 1 aninho. Então, ele não fez muito diferente, no final das contas, do que o meu avô fez. Então, é isso que acontece quando a gente aponta o dedo e julga os nossos ancestrais, o nosso pai, nossa mãe, nosso avô. Quando a gente aponta, olha só, é muito dedo mais para mim do que para o outro. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o julgamento, tá? E também com as nossas origens. O meu pai foi um garfinho, não é? Eu, como mulher, vou me atrair durante vários anos da minha vida por homens que vão me trair, certo? E isso é inconsciente. É inconsciente. A gente faz mais ou menos isso. Ah, é o dedo podre. Não, é eu querendo voltar para as minhas origens. Quero voltar para o lixo. Ah, Gisele, então você está falando que sua família foi um lixo? Não, gente, é porque ninguém é perfeito. Ao invés da gente honrar as qualidades, o meu avô, ele era um gênio, um gênio. Ele transformava tudo. O lixo ele transformava em mala. Cano de PVC grandão, ele transformava em mala de ferramenta. Ele fazia artes do nada, sabe? Ele tinha uma habilidade manual absurda, inteligentíssimo. Ele ajudava muitas pessoas também, ele só não ajudava a família dele, mas ele ajudava muitas e muitas pessoas fora de casa. Então ele tinha qualidades. O meu pai ajuda ainda muita gente. Nossa, meu pai, ele não recebia nenhum dinheiro para ajudar gente que até tinha dinheiro para dar para ele, mas na cabeça dele falava, não preciso não, isso é tão fácil para mim. E eu também já passei por isso e às vezes passo ainda. Então, tem muita coisa boa na nossa ancestralidade, mas a principal é a vida. E hoje, nesse curso, a gente está dando o primeiro passo para que vocês entendam isso fidedignamente. Falei certo? Espero que sim. E eu lembro agora da resenha do Once Upon a Time, que é uma série que tem na Netflix, que se chama Era Uma Vez, em português, que a bruxa má, que é a bruxa da Branca de Neve, tem todos os personagens lá, todos os arquétipos da psicologia lá. Quem me indicou foi a psicóloga Érica Neves, não sei se vocês conhecem, aqui de Teresópolis. Ela me indicou essa série e eu fiquei apaixonada e fiz assim, continuamente. Eu acho que eu assisti em tempo recorde essa série. E eu chorava, eu escrevia, eu assistia de uma forma terapêutica, tá? Já indiquei essa série para várias pessoas e algumas pessoas falam assim, de nada a ver, coisa boba, um monte de conto de fadas, só que eu enxergava o que estava por detrás, né? Nos diálogos, essas coisas todas. E eu vou passar para você aqui o principal que eu acho dessa série. A Bruxa Má, ela passava uma maldição para os inimigos dela, que eram os outros personagens, que eram eles irem para o mundo real, que era um mundo real igual ao nosso, e esquecendo de quem eles eram. Então eles entravam, a Gabriela falou que assistiu todas as temporadas e amou também.
eles entravam numa de automatização. Eles ficaram igual zumbis, de uma forma automática, vivendo todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, e ninguém sabia quem era, ninguém sabia da sua identidade. Será que somos assim um pouco? A gente esquece da nossa identidade? A gente esquece de quem é, de onde a gente veio? A gente esquece que Deus deu a vida por nós e deu a vida para nós através dos nossos pais, por exemplo, não importando as qualidades ou defeitos deles, isso não é bom, esse assunto não é para agora, esse assunto é lá para o finalzinho do nosso curso, do módulo 1 para uso pessoal, tá? Então, eu acredito muito que essa forma de zumbi, de automatização é o que nós vivemos hoje em dia. E tem uma personagem que eu amei, que me identifiquei muito com ele, que é o Harry. O Harry, ele era o mais novinho daquela turma e ele era o único acordado, despertado. E ele tinha um livro, tá? E nesse livro tinha toda a verdade de todo mundo, tinha toda a identidade de todo mundo. Eu identifico que esse livro pode ser aqui, passando para o nosso mundo aqui, a nossa Bíblia, por exemplo. Lá tem todos os GPS, todas as orientações, quem é quem, não é verdade? E ele ficava provando para todo mundo: ei, você é a Branca de Neve, ei, você é o príncipe, você é filho de Deus, você é especial, você não veio do lixo. E ele ficava naquela tentativa de fazer todo mundo entender aquilo. E ninguém ouvia. Falava para ele, sabe o quê? Coitadinho, vamos botar ele no psicólogo. Ele não sabe o que está falando. Onde já se viu você, esse personagem? Só, vamos botar ele para o psicólogo. Quantas pessoas já se aproximaram de nós e nós julgamos dizendo que o que ele está dizendo não faz sentido? Principalmente os pastores, principalmente os líderes espirituais. A gente vai lá, ele vai, fala uma palavra que está na Bíblia, ele não está falando nada que está vindo da boca dele, ele está só reproduzindo o que está escrito na Bíblia e aquela mensagem bate arranhada no meu coração. Já aconteceu isso com vocês? E o Harry ficava lá pedindo para todo mundo. E outra coisa linda que ele fez, que eu acho que eu me identifico muito também, é a parte que ele fala para a mãe dele. Finalmente ele encontra a mãe dele e fala: eu sei que você está meio assim comigo porque você me abandonou, né? Você me colocou para adoção. Mas eu quero te dizer que fizeram isso com você também. Seus pais fizeram isso com você também. E você também foi criada com outras pessoas e tal. Então, não fica assim não, porque os nossos pais, inclusive vocês só querem que nós, filhos, tenhamos oportunidades boas na vida. Por isso que fazem o que fazem. Gente, esse diálogo acabou comigo. A minha avó, ela não consegue criar totalmente as filhas, bota as filhas para ser empregada doméstica quanto mais cedo, melhor na casa das pessoas. Eu não sei bem o raciocínio, mas provavelmente ela estava acreditando que aquilo era o melhor, porque ela pedia para a dona da casa dar estudo para minha mãe. Então, você pega minha filha para cuidar da sua casa em troca de estudo, tá? Então, a mãe entende que aquilo era o melhor. E todas as filhas da minha avó têm um sentimento assim de abandono, né? Minha mãe não quis ficar comigo, minha mãe me deu. E aí a minha mãe também, quando eu tinha 7 anos, eu fui abusada sexualmente por um tio. Ele não era meu tio, ele era o padrasto da minha prima. E ele abusava de mim e da minha prima sexualmente, né? Ele molestava a gente. A minha mãe, ela não sabia que eu estava passando por isso, mas Deus sabia. E mandou o meu pai, a mando da minha avó, que a gente morava lá em Fortaleza, na casa da minha avó, mandou lá para o Rio de Janeiro, que eu estava lá, que eles tinham se separado. E aí, em 10 meses que eu fiquei lá sendo abusada por esse cara, meu pai aparece como se fosse um super-herói pedindo, falando assim: vem que eu vou morar com você, vai vir morar comigo, né? E quando chegou na casa da minha avó, meu pai me deixa em Fortaleza e ele parte para Manaus. Então eu fico mais uma vez sozinha, só que sem a mãe e sem o pai. E na cabeça da minha mãe, para permitir que eu fosse, e na cabeça do meu pai, para permitir que eu ficasse,
que passava na cabeça deles? A mesma coisa que o Harry falou. Aqui, com a sua avó paterna, você vai ter melhores oportunidades do que comigo. E da minha cabeça, também passou abandono, também passou não me querem, também passou não sirvo, não é? Também passou muita saudade. E na cabeça da minha mãe, muita culpa, como a cabeça de qualquer mãe, independente de história bonita ou feia, a mãe tem uma sacola de culpa. Pode ser mãe integral, mas ela ainda assim vai sentir culpa, sabe? Então, isso é inevitável. E quando eu engravido precocemente com 19 anos, eu também deixo a minha filha com a avó paterna, porque eu também acredito que eu ouço deles. Você não consegue, você não é capaz, você não é boa, você, coitada de você, não sabe. E aí eu acredito que eu vim do lixo, acredito naquela fala e acredito que eu não sou capaz. Entro na justiça para pegar minha filha, faço e aconteço, tal, para resgatá-la, mas não o suficiente. E mais uma vez a história da minha bisavó se repete na minha filha. A minha filha não é criada por mim. Olha quanta coisa, gente, que eu estou contando para vocês, que talvez vocês possam estar e se identificando um pouquinho ou um pocão com a história de vocês. E não importa, tá? Se vocês tiveram de tudo, não, tive meu pai, minha mãe, e muita proteção, graças a Deus, todo mundo muito presente. Muitas vezes a superproteção, ela também fala para a criança que ela não é capaz. Ela também passa mensagens que ela não consegue sem o pai, sem a mãe. E acabam no mesmo lugar do abandonado, né? Que é da impotência. Eu não sou capaz de seguir sozinha. Eu não sou capaz, sabe? Então, é bem importante vocês também não se sentirem desidentificados. Tanto o 8 quanto o 80 vai chegar no mesmo lugar, tá bom? E quando a gente se sente atraído pelo lixo, tem muito a ver com a nossa sedução. A gente se sente muito seduzido pelo drama, pela dor, pelo vazio, pela notícia ruim, pela morte. O que dá muito, muito ibope na televisão? Programa de morte, programa de violência. Nosso cérebro tem uma parte aqui que a gente se sente atraído por aquilo e sofre, virtualmente sofre. E gostamos disso, por incrível que pareça. Tá? Por que será que eu gostaria de ser vítima e não autora de alguma situação da minha vida? Porque se eu for vítima, se eu tiver numa posição de coitada, eu posso ser salva. Eu posso esticar minha mãozinha assim e falar, por favor, me ajuda. Me ajuda. Aí vem alguém e te ajuda, e aí você fica grata e coloca toda a responsabilidade por aquele salvamento naquela pessoa. É mais ou menos assim que acontece com a gente, não é? Mais ou menos assim. E, na verdade, quando Jesus se aproximava da pessoa, ele falava o seguinte: o que tu queres que eu te faça? O que você quer que eu faça? Por que ele pedia para a gente falar se ele já sabia da vida da pessoa pelo avesso? Se ele já conhecia toda a história daquela pessoa que estava na frente dele? Ele já sabia. Ele quer que a gente fale, ele quer que a gente saiba aonde que está estragado, aonde que está. Ele quer que ele seja a luz para a gente enxergar onde que não está legal, para a gente mudar, tá? E a gente conseguir falar. E para curar, ele também não tinha receita de bolo. A mediação físico-emocional não tem receita de bolo. Eu falo que a mediação físico-emocional ela é água, num vídeo que vocês assistiram. Onde ela for, ela vai ter o formato da coisa de fora. Não é rígido. Ele vai se adequar dentro daquela realidade. E a cura, da mesma maneira, ele se adequava em cada realidade da pessoa. Ele pegava a lama, ele pegava a saliva, ele encostava ou ele não encostava. Ele ficava a distância. Calma, a Thalita só dorme. A distância, tá tudo bem.
Ou ele no meio da multidão, alguém encostava no manto dele, opa, alguém me tocou diferente, uma força saiu de mim. Não tinha regra. E aí, quando a gente está prestes a pedir, ai, Senhor, muito obrigada, você me salvou, né? A gente está doido para botar os créditos nele, e se não fosse Jesus, ali naquele momento eu não me curaria. E ele vai e fala assim: a tua fé te curou, a tua fé te salvou, né? A tua fé em mim te curou, né, Gabriela? Ele bota a Ele bota para você pagar a conta. Ele não paga a conta para você, porque ele já morreu na cruz por nós. Ele já fez o máximo do máximo por nós. Agora é com você. Agora é com você, Esther. Agora é com você, Flávia. Agora é com você, Gabi. Com você, Gisele. Sabe? Então, é muito legal a gente estar aqui para a gente ter essa autorresponsabilidade do que nós podemos fazer por nós. De forma autônoma. O que é autônoma? Não é automatizada, é eu posso escolher qual o caminho. Está lá escrito. Está lá escrito. E aí eu posso ver se eu me acho capaz ou não de fazer, se eu quero pagar o preço por aquilo ou não. Não é fácil também. Não é fácil escolher o melhor caminho. É muito estreito, é muito apertadinho. Nem todo mundo está disposto de passar por ali. Alguém já pegou, caixote, já se embolou no caixote na praia? Já fizeram isso? Já passaram por isso? Já? Ótimo. Então, quando a gente está dentro do caixote, a gente não consegue se erguer. A gente não consegue ficar de pé. Porque a onda tem que se desfazer para poder ficar de pé. E é assim que a gente faz os nossos problemas. A gente espera todos os problemas acabarem para a gente poder ficar de pé. E se você decide não entrar nesse drama, não voltar para o lixo do garfinho, você tá ótimo. E outra coisa, e se tiver coisas ruins em você? Será que você consegue aceitar? O que é aceitar? Sabe aquela frase que a gente faz assim? A gente ouve muitas pessoas assim, em testemunha, a gente ouve assim: eu fiquei com câncer e eu não aceitei. E Jesus me curou. Já ouviram essa frase? Essa frase é muito perigosa, sabe por quê? Eu entendo o que a pessoa está falando, que ela não aceitou aquela condição, eu entendo que ela quis a cura, que ela não aceitou a doença para aceitar a cura. Eu entendo que no fundo do coração o que ela queria falar é isso. Mas, meus amigos e minhas amigas, tudo que a gente rejeita vira nosso inimigo. Tudo que a gente aceita vira nosso amigo. E a aceitação não tem nada a ver com a acomodação. A aceitação tem a ver com eu sei o que está ruim aqui, eu sei que está fora do lugar. Eu vejo para poder mudar. Eu aceito. Olhem para mim agora. Eu vou dar um exemplo do meu cabelo, tá? Vamos tentar deixar ele bem bagunçado. Pode ser assim, né? Porque eu não estou conseguindo botar ele bagunçado. Sim, tá bom. Tá na minha frente, né? Aí faz de conta que eu não estou enxergando o que está na minha frente. Aí eu vou chegar perto de você e você vai falar assim: Gia, cuidado que você tá fora do lugar, seu cabelo, assim você pode tropeçar porque você não está enxergando, né? O cabelo está na sua frente. Então, se eu não aceito o que você está falando, eu não vou mudar. Se eu não aceito que essa informação é verdadeira, que o cabelo está na minha frente, que eu posso cair, eu não vou tirar ele do lugar. Só que agora, você vai e se aproxima de mim, fala do meu cabelo, e eu aceito que estou fora de lugar. Agora eu posso. Agora sim, eu posso escolher um bom caminho para poder enxergar. Agora meu cabelo tá bonito, nossa. Mas antes de eu chegar nessa conclusão aqui, eu tive que aceitar o ruim, eu tive que aceitar a minha fragilidade, tive que aceitar a minha vulnerabilidade, eu tive que aceitar o torto, o feio, o fedido dentro de mim. Vocês conseguem me entender? A aceitação, ela é libertadora. Quando eu aceito quem eu sou, meus amigos, eu consigo aceitar o outro. Eu consigo aceitar melhor quem está do meu lado.
consigo aceitar melhor quem arranha quando eu olho. Porque, na verdade, muitas das vezes, o que está no outro que eu não suporto, eu primeiro não suporto em mim. Eu primeiro não consigo tolerar em mim. E aí, quando eu me vejo através do outro, espelhado no outro, aquilo me dá... E isso é muito difícil, porque é óbvio que nós vamos passar a vida inteira tendo por várias pessoas, é óbvio. Mas que cada pessoa que você tenha essa experiência, você tire algum proveito, você tire algum ensinamento, você agregue conhecimento a seu favor. Que as dificuldades, que as suas maiores dificuldades, através da aceitação, dessa forma de aceitação que eu falei para vocês, elas virem uma mola propulsora, elas virem um degrau para que vocês aprendam, para que vocês não sofram tanto quanto vocês sofreram lá atrás. Sabe? Então, eu não estou falando para vocês que vocês não gostam do ladrão porque você rouba também, né? Não é isso que eu tô falando, gente. É daquela mínima coisa que bate mal, sabe? Bate mal no estômago. Nossa, eu comi tão bem, mas aquela última, nossa, olha, o almoço foi ótimo, mas a sobremesa bateu mal. Então é isso que eu tô falando para vocês. É a parte da sobremesa, é a coisa mínima que bate mal em você. Eu não estou falando que vocês são ladras ou que vocês são pessoas ruins. Não estou falando do almoço inteiro. Eu estou falando daquele detalhe que tem ressonância com a tua história. Tá bom? Me perguntaram na live sobre o abuso. Quem não viu, por favor, gostaria que vocês assistissem a live sobre o abuso que eu fiz. O cara estava me entrevistando. Eu gostei muito daquela live. Eu chorei muito naquela live. Muitas mulheres me procuraram por causa daquela live. Falaram o quanto que aquilo quanto que mexeu na vida delas, quanto que elas não sabiam que tinham sido abusadas e o jeito que eu expliquei quais são os tipos de abuso, como que aquilo despertou no coração delas, né? Nossa, que importante. E muitas também tiveram coragem de falar que foram abusadas pela primeira vez em rede da internet, ali na live do cara, do entrevistador, ele colocou a nossa live para repassar no YouTube. Então, tiveram várias pessoas assistindo em tempo real. E muitas mulheres foram lá e escreveram. Mulheres que não me conheciam, que não conheciam o rapaz, estavam lá. Estou agora falando o quanto que eu estou emocionada, o quanto que eu fui, sim, abusada, eu nunca falei isso para ninguém, nunca falei para minha família, estou aqui muito emocionada, muito mexida com essa live dessa pessoa, que era eu. Ele me perguntou, qual a porcentagem que você acha que você se curou disso? Porque você fez tratamentos, né, sobre isso. Aí eu respondi, bem, nós somos cebolas. Cada vez que a gente encontra uma camada e destrói ela, ou dissolve a camada, ou desintegra a camada através do perdão, através da aceitação, através do amor, através da fé. Mais pra frente eu vou achar outra e vou ter que fazer as mesmas coisas. E vou achar outra e outra. Vão ser da mesma espessura e tamanho da primeira? Não. Mas vai ser mais e mais e outra camada. Diferentes e menores, mas vai ser mais alguma camada para que eu possa rever a minha história. Para que eu possa me curar um pouco mais. Então, a garantia que eu sou totalmente curada sobre o abuso é zero. Não tenho garantia nenhuma. Mas que eu te garanto que várias camadas já se foram por tudo que eu já fiz até hoje, eu te garanto. Eu também te garanto que eu atraio, não é que eu atraio, que Deus envia muitas e muitas pessoas que passaram pela mesma situação que eu, Ele envia. Por que será que Ele envia pessoas que passaram pelas mesmas coisas? Para que eu possa ser instrumento e fale e diga e seja instrumento para que a pessoa saia do bolo, do caixote, né? Para que ela se sinta encorajada de ficar de pé,
Por hoje eu fico de pé. Por hoje a gente vai falar sobre o abuso lá para frente também, tá bom? Nosso corpo, como eu falei para vocês, ele fala o que o nosso coração não fala. Então, se a minha boca cala, meu corpo vai falar, tá? E se a minha boca fala, meu corpo sara. Já ouviram essa frase? E um oncologista alemão, através de tomografia cerebral, ele descobriu que isso cientificamente, né, por exame, ele descobriu isso. Ele teve câncer nos testículos, a esposa teve câncer nos ovários, logo depois que eles perderam um filho. Seria coincidência os dois terem câncer nos órgãos reprodutores? Eu acredito que não, e ele também provou que não foi coincidência. Foi algo, uma defesa do nosso corpo por não aceitação da morte do meu filho. Aquilo que eu não aceito, aquilo que eu rejeito, eu não quero, que eu me irrito, o meu corpo então vai resolver por mim. Eu não aceito aquilo que você disse para mim, o Cristiane e a Adriana, eu não aceito aquilo que vocês falaram para mim, eu não aceito. O que o meu corpo pode fazer logo depois que eu almoçar uma comida igual que eu almoço todos os dias? Eu posso vomitar. Tem um certo tipo de alívio no meu físico? Vai. Assim que a gente vomita, aquilo que estava embrulhado, a gente não sente alívio? Não é? Então é exatamente isso que acontece, tá? Aceitação por nós mesmos. Me perguntaram também se a nossa maior dor, quando a gente encontra... Outra importância também de nós aceitarmos o cabelo assim, sabe? A nossa fragilidade, a nossa humanidade, os nossos defeitos, aceitar para que possa transformar. Sabe aquele seu maior dom que você transformou às vezes em trabalho, ou transformou no trabalho da sua igreja? Outra, por exemplo, a Esther, ela era médica, mas provavelmente aposentada, e provavelmente ela encontrou o dom de ser médica. E aí ela foi... A Flávia está confessando, dizendo que ela ainda atende. Então ela encontrou esse dom de ser médica. Ok, aí ela aposenta. E ela tem outros dons, que é falar a palavra de Deus para multidões, para várias pessoas, igual a Gabriela também, ou outras pessoas que estão aqui que eu não estou sabendo. Provavelmente, ou eu também, nós três tivemos uma dor tão dolorida lá atrás que nós transformamos essa dor em amor, em gratidão. A Adriana também é pastora. Obrigada, Flávia. Então, a Adriana também tem essa missão. Nós 4 transformamos essa dor em amor, em auxílio, quando a gente fala aquilo que nós gostaríamos de ter ouvido lá atrás e ninguém falou. A passagem da Bíblia que a gente gostaria de saber, de sentir, de experimentar dentro do nosso ser e ninguém disse. Agora elas, de forma curadora, passam isso para frente. E não são só as pessoas que estão sendo beneficiadas, são? Não, primeiro somos nós. Primeiro ouvido que ouve é o nosso. Tamanha importância de aceitar aquilo que não foi bom, aquilo que doeu, para que a gente possa transformar, para que a gente possa transmutar. Eu fui, por exemplo, abusada, o toque foi invasivo, o toque foi poluído, sujo, e eu me torno fisioterapeuta para utilizar as mãos agora para algo que vai fazer alguma coisa de bom para os outros. E aí passa-se anos e anos e eu percebo que eu tocar no corpo das pessoas ainda era limitado, ainda não era exatamente aquilo que me fazia bem ou totalmente bem. Agora eu precisava tocar na alma. Agora eu precisava abrir a minha boca, falar das minhas feridas, para que as pessoas pudessem identificar as delas, para que as pessoas pudessem aceitar a humanidade delas, para aí sim a gente conseguir ser quem a gente quer
ser quem Deus quer que nós sejamos. Era isso que eu queria falar. Não é só o que eu quero ser, mas é o que Deus quer que você seja. Como que você vai fazer isso se você não tem consciência daquilo, da onde que dói, das suas feridas? Se você não aceita. Ok? Então, esse é só um exemplo que eu estou dando para vocês, para que vocês possam ser mais carinhosas com vocês, e carinhoso, porque tem um rapaz aí dentro, tirar o chicote que a gente está acostumada a usar há tantos anos, porque agora, antigamente, era minha mãe que dava o chicote em mim, né? Que me batia. Era o meu pai que me batia. Depois era o meu chefe que me batia. Depois era o meu marido que me batia. Depois era o meu marido que me traía. Agora, eu não faço com ninguém isso. Eu ajudo todo mundo que aparece na minha frente porque eu queria ser ajudada por alguém. Mas o chicote não sai da minha mão agora. Sai da mão do outro, vem para minha e eu continuo fazendo em mim. Tendo escolhas horrorosas para minha própria vida. Escolhas de alimentos horrorosos, de uso de coisas horrorosas que me fazem mal, em primeiro lugar. Eu sei, mas eu quero, porque isso é uma fuga. É uma fuga, uma panela de brigadeiro para mim. Estou aqui confessando para vocês, é uma fuga. Muitas das pessoas a fuga vai ser o cigarro, vai ser trair, vai ser sexo, vai ser química. Mas eu vou fugir, o negócio é fugir de mim mesma. Então hoje eu gostaria que vocês trocassem. Ou começassem o processo de trocar o chicote por uma flor. Essa flor não precisa ninguém te dar, não. Essa flor não depende de alguém. Não depende de uma situação ou de dinheiro. Não depende. Porque Deus já te deu essa flor através da vida. Obrigada. Deus já te deu a vida, né, significando essa flor. Ela é delicada, ela é bela, ela é cheirosa. Essa aqui é a sua essência, essa aqui é você de verdade. Mas a mente mente dizendo para você que você é o garfinho que veio do lixo. Hoje, que seja o primeiro passo para que você possa, de fato, verdadeiramente, largar o chicote e abraçar a florzinha que é você. Que você seja carinhosa. Não se preocupe se você não consegue fazer isso ainda agora. E nem se preocupe se você não fizer isso ainda na 6ª aula. Mas, com certeza, até o final da 7ª aula, muitas e muitas coisas vão acontecer. Muito obrigada pela oportunidade. Eu gostaria agora de aprender com vocês. Eu gostaria agora de ouvir vocês. Porque isso aqui é uma troca, não é unilateral, tá bom? O que vocês podem falar para agregar, para somar para com os outros. Então, obrigada. Primeiro a gente olha para dentro da gente, né? E eu gosto muito de escrever. Eu comecei a anotar muita coisa que a Gi estava falando e procurando em mim, né? Essa coisa que é tão importante que a gente fala que a gente acaba muitas vezes reproduzindo aquilo que pessoas da nossa família fizeram, né? E a gente muitas vezes faz isso de uma forma tão inconsciente, aquilo que a gente não gosta, a gente reproduz de uma forma tão inconsciente que às vezes a gente se torna muito cego, né? E eu anotei aqui, igual no meu caso, eu estava vendo essa questão de você falar de ter tido um avô adúltero, um pai adúltero, né? E eu vejo que eu, durante muito tempo, nos meus relacionamentos, antes de eu me casar, eu passei muito por isso. Exatamente porque eu venho de uma família que trata muito de adultério. E eu fui uma pessoa vítima disso. Nos meus relacionamentos, eu tinha muito medo de me relacionar e praticamente todos os relacionamentos que eu tive antes de me casar foram com homens que me traíram. E isso deixa sequelas na gente de uma forma muito grande, porque a gente começa a ter dificuldade de viver um relacionamento saudável e a gente começa a reproduzir isso, né, com atitudes nos nossos relacionamentos. E esse chicote aí que você falou, muitas vezes ele vem através de escolhas de relacionamentos, não só relacionamentos afetivos, como homem e mulher, mas até de amizades. E a gente começa a escolher relacionamentos de convivência para a gente, de pessoas que vão nos fazer mal.
que vão deixar o chicote na nossa mão, e aí por isso muitas vezes eu tenho um homem aí participando junto com a gente, mas assim, a maioria são mulheres, e a gente no universo feminino, a gente ouve muito falar da decepção que a gente tem por amizade, que mulher não é amiga, que mulher trai, porque a gente começa a não perceber que essas feridas que a gente tem ao longo da nossa vida, elas são transmitidas muito entre as mulheres, porque a gente passa as mesmas coisas, os mesmos sentimentos. E aí, muitas vezes, com aquela pessoa que poderia entender a gente por completo, a gente pega esse chicote e a gente começa a transmitir, a ferir e a ser ferido, né? E eu vejo isso acontecendo muito entre a gente. A gente não abre mão desse chicote nem para os nossos relacionamentos e nem para a gente. E a gente faz questão de escolher pessoas que vão fazer mal para a gente. Eu fiz muito isso, sabe? Durante muito tempo. A Flávia falou para mim que quando alguém vai ser atendido por mim ou ouvir a palestra em algum lugar, presencial, online, ela fala ela compara que é a mesma coisa de uma pessoa que vai para praia de nudismo. Que você chega na praia de nudismo, tá todo mundo nu, para eles é normal, tá sem roupa, ninguém olha para as partes de ninguém, todo mundo vai olhar nos olhos e vai ali desfrutar ao natural. E quando você chega vestido num ambiente desse, a sensação é de, meu Deus, é inadequação. E essa inadequação, ela é bem-vinda. E não a inadequação do garfinho, mas essa de que, poxa, tem uma pessoa na minha frente tão nua, que no mínimo que eu posso fazer por mim mesma, ou seja, por vocês mesmos, é ter a coragem do tirar, né? As couraças que a gente carrega durante tantos anos, que ajudaram a gente a não sentir dor, a não se expor. Só que o preço que a gente paga de não sentir dor também é não sentir o amor, né? Então, para que vocês possam receber ao máximo tudo isso, que vocês possam ter essa coragem de tirar essa roupa que te protegeu durante tanto tempo, né? O medo do julgamento, o medo de não falar certo, ou o medo de não se expressar adequadamente, é muito importante. E ninguém aqui é obrigado a falar. Ninguém. E nem obrigado a aparecer essa telinha aí, não. É opcional. A telinha você fica aparecendo se você quiser. Você pode manter aí no escondido e ficar só ouvindo. Que ela tem que aceitar as dores de fibromialgia. É muito difícil aceitar a dor. Então, aceitar a dor, eu quero que deixe claro isso para vocês. Aceitar a dor não quer dizer se acomodar na dor. Eu preciso entender qual é a dor que me traz a fibromialgia. Qual é a dor da minha alma que eu não consigo aceitar, e aí o meu cérebro vai lá e resolve através da dor física. Ok? Então, vocês precisam me ouvir de forma... Não, eu quero falar sobre a minha experiência com esse curso. Eu fiz parte de uma outra turma e eu sou a dona da plataforma onde está acontecendo, né, o curso, e por isso que eu estou aqui também para apoiar aqui no Zoom. E a minha experiência foi incrível com esse curso, porque eu já fiz muitos treinamentos, sou católica, e já fiz muitos treinamentos, tanto dentro da igreja como fora, que trabalhavam as minhas emoções, que trabalhavam, né? Já trabalhei no Sebrae, então fiz cursos da ONU, fiz de tudo que vocês possam imaginar, já fiz muito curso. E fiz também muita terapia. E quando eu fui atendida pela Gisele, já mexeu, foi bem diferente, porque ela tocou ela falou uma coisa óbvia, que todo mundo, de alguma forma, já tinha me falado, mas não na sequência e da maneira correta. E quando ela falou, o impacto foi incrível, que eu estava há 2 anos sem falar com a minha mãe, com problemas com a minha mãe, muito sério. Ela é uma pessoa que tem bipolaridade. Enfim,
várias questões, e aí eu resolvi me afastar, desistir. E meu pai, toda a família tentando fazer que eu voltasse a falar com a minha mãe. E eu sempre fui muito família, então assim, foi uma decisão muito difícil para mim tomar essa decisão, mas eu fiquei dura ali, foi a forma de eu me proteger foi essa. Só que a minha mãe teve uma crise nervosa, aí eu não senti nada. Quando eu soube assim que ela teve, eu não senti nada, meu coração continuava duro. Mas aí eu comentei com uma amiga, eu falei, gente, eu estou começando a ter pensamentos negativos, porque o que começou a acontecer comigo? Quando eu parei de falar com a minha mãe, a forma de eu me punir eram os pensamentos negativos. Então eu estava assim, de repente, começava a pensar que vai acontecer um acidente, que vai ter não sei o quê. Aí começava a sentir dor no coração, saia correndo, tirava meu filho da escola, porque eu achava que até pensar que ia explodir quando começou, teve uma época que ficava explodindo bujão de gás. Até isso. Eu pensei, meu Deus do céu, eu estava ficando realmente pirada. E eu comecei, quando a minha mãe ficou doente, eu comecei a ter de novo esses pensamentos. Eu estou bem assim, de repente vem o pensamento me roubando a minha paz. Eu falei, eu estou ficando lelé de novo, eu vou procurar alguém, preciso de ajuda. E aí minha amiga falou, ó, tem a Gisele, só que ela é em Teresópolis, eu moro no Rio, né? Eu falei, não tem problema, eu vou lá. E fui. E dali eu já saí ligando para minha mãe, pedindo perdão, agradecendo, já deu aquele looping. Depois eu fiz, aí passou um ano, mudando um monte de coisa. Minha mãe depois fez atendimento com ela, minha madrasta, foi a família toda da minha madrasta, enfim, foi muita gente. Ela fez a limpa na família toda, e aí depois surgiu o curso. Aí eu falei, então vou fazer o curso. E no curso, o meu filho, ele foi diagnosticado, isso, Deus é tão bom para mim, tão bom, eu sou tão mimada que eu fiz esse tratamento com a Gisele, e alguns meses depois eu recebi o diagnóstico que meu filho era autista, leve. E aí por isso que ninguém sabia exatamente o que ele tinha. Eu sabia que ele tinha alguma questão, mas não sabia o que era. E aí foi dolorido e tal, mas muito menos do que se eu tivesse, sem falar com a minha mãe, se eu tivesse com todos os problemas que eu estava antes. A minha mãe, inclusive, é que foi comigo no médico, entendeu? Então foi totalmente diferente. E aí no curso, quando ela começou a falar dessas dores e tal, que eu comecei a olhar para mim coisas que eu não tinha ideia do que passavam por dentro de mim, que a gente entra no automático e só fica cuidando dos outros. E eu sou dessas, né? Era, que agora eu estou mais focada em mim, até para eu estar inteira para poder ajudar o outro. Quando eu comecei a olhar para as minhas dores, o meu filho começou a dar defeito. Começou a ficar deprimido, começou a chorar, começou a dar um monte de guerre-guerre. Eu falei, gente, que isso? Esse menino não é minha impressora 3D. Eu dei defeito, ele dá junto. E em plena pandemia, né? A gente assim, não sabia o que fazer com ele. E aí Gisele me apoiou, e tal, foi ótima, foi doído, foi muito doído. Mas enfim, o que eu quero dizer é que o final, o processo é dolorido, mas vale a pena. O que aconteceu hoje, depois do curso? O Leandro, eu consegui contar para ele que ele é autista. Ele está muito feliz em ser autista. Ele já assumiu que é especial, que ele é autista, que ele é muito sensível e muito inteligente. E ele já fez vídeo explicando, inclusive. Ele quer ter um canal, que o nome do canal dele vai ser Leandro o Extraordinário, que ele vai contar as histórias dele, que ele quer que ele decora todas as histórias, ele gosta. E ele começou a ter um discurso próprio. Por quê? Porque eu tirei as dores que ele estava carregando, minhas e do pai. Nós tiramos e deixamos ele trabalhando ali, a criança dele. Então, se não é por você, pelos seus filhos, façam, porque vocês vão ver que dá certo. Porque a gente, né, tem a mania de pensar no outro. Então, pense, né, nos filhos, que vocês vão ver que mudando você, os filhos mudam, não tem jeito. Eles são reflexo da gente. Não dá para fugir disso. Tudo que você reclama, principalmente nos filhos, você vai olhar. Um exemplo, agora ele tem discurso próprio, ele fala pra caramba, então estou tendo que lidar com isso também, que ele não falava, viajava lá, agora ele fala. E aí a gente combinou, que ele falou que estava muito sozinho,
que eu trabalho muito, que o pai também. Aí a gente falou, então tá, então agora vamos dar atenção para você e tal. Hora de refeições é a gente o tempo todo aqui conversando, tá bom? Você também, também tem que dar atenção, você também tem que conversar. Aí ele, tá bom. E aí ele come muito rápido, né? E o pai recriminando ele, para de comer rápido, Leandro, você tem que comer devagar. Ele falou, não, pai, eu corro porque eu quero acabar antes de você. E você come muito rápido, então eu como mais rápido ainda para acabar. Eu falei, enfim, todos nós vamos ter que comer devagar agora, né? Então, é um processo de reaprender a olhar para si e para os outros, né? Com amor. Então, realmente, esse curso é um caminhar que eu convido vocês a chegarem até o fim, porque vale a pena. Viu? É isso. E que o fim não vai ser fim, vai ser só o começo, porque isso daqui é só um start, onde você pode fazer bem para você mesma. Trocar o chicote pela florzinha, tá? Mais alguém gostaria? É o Cris, você tá aí ainda, Cris? Não. Ah, eu quero responder agora o senhor Rafael. Não é, Rafa? Rafael, você falou sobre a síndrome do pânico, não é? Aceitar a síndrome do pânico. Eu acho que essa palavra aceitar ficou agarrada aí em algumas pessoas. Eu vou explicar novamente. A aceitação não é acomodação. A aceitação é aceitar o que está errado para eu ter coragem de acertar, ok? Se eu não aceito, mais aquilo vai ter problema para mim. Eu vou ter mais e mais problemas comigo, se eu não aceito, se eu rejeito, ok? Então, é mais ou menos isso. E a síndrome do pânico, como também a fibromialgia, ela é só a ponta do iceberg. E todos nós estamos indo para a profundidade do nosso coração, ok? Tudo que a gente sente no corpo, nossos comportamentos, é só a ponta do iceberg. Nossos filhos são a ponta do iceberg. Como que tanta gente vai cuidar só dos filhos? Bota o filho para fazer terapia, para fazer um monte de coisa, e a gente não cuida da raiz da planta que somos nós, tá bom? Então é mais ou menos isso. Entendeu, Rafa? É o nome do meu marido. Entendi. É o nome do meu marido. Então, Rafa, lá na penúltima aula, nós vamos falar sobre as enfermidades, tá? Aí a gente vai falar sobre isso também, assim, mais especificamente. Tá bom? Ok. Tem mais alguma dúvida, Rafa? Não, só isso mesmo. Hã? Só isso mesmo. Então tá. Gabi, quer falar? Vou falar um pouquinho sobre isso que você falou. Essa parte da aceitação eu vejo muito como uma parte assim, de conscientização da minha dor e daquilo que me aflige. Por exemplo, o Rafa foi muito específico. Ele falou sobre a síndrome do pânico, né? Sobre a gente aceitar. Eu entender que eu tenho essa dificuldade. Não, eu preciso de ajuda, porque eu sofro de síndrome do pânico. Eu sofro de ansiedade, eu sofro de dificuldade com abuso. Eu entender isso, porque quando eu entendo, é o primeiro passo para a cura. Quando eu entendo as minhas dificuldades, quando eu entendo aquilo que é difícil para eu conseguir resolver, quando eu entendo que eu sou orgulhosa, por exemplo, quando eu entendo que eu não perdoei, quando eu tenho essa conscientização que é ligada à aceitação, eu tenho condição de recomeçar. Eu tenho condição de trilhar um caminho novo, de voltar para casa, para a casa do meu coração. Aí eu tenho essa condição, né? Boa, obrigada. Gabi, voltar para casa, que eu não falei até agora essa palavra, e você me lembrou disso, é exatamente isso. A gente precisa voltar para nossa casa, voltar para nossa identidade. Quem somos nós? Nós estamos fora da casinha, expressão bem usada. Nós não estamos dentro, habitando aqui o que está aqui dentro. A gente quer ajudar o outro o tempo todo.
É diferente, gente. Sentir a dor do outro não alivia a dor do outro. Empatia, sim. Nós precisamos saber a causa das coisas, da onde que veio aquela sensação. E para poder saber, eu vou falar agora de forma generalizada, etc. Mas se cada um aqui tiver inteiro na hora de escrever, responder os questionários, responder as coisas que eu vou perguntar para vocês, se vocês preencherem com o coração daqui para frente, que vai ter outras perguntas, com certeza vai brotar em vocês a causa. Se vocês me ouvirem sempre nessa coisa do espelhamento, eu tenho certeza que a causa vai vir. E se ainda assim não vier, exatamente, existe uma raiz ou raízes daquele acontecimento final, tá? E se ainda assim vocês não conseguirem de jeito nenhum, eu posso ajudar, eu posso auxiliar de forma privada, eu posso auxiliar num atendimento individual, mas olha, eu posso falar para vocês, eu já fiz, eu estou fazendo aqui, vocês são a turma número 4. Até agora, ninguém de todas essas turmas teve, Gisele, eu preciso estar com você sozinha para entender isso melhor. Eu nunca coloquei essa dependência em ninguém, pelo contrário, eu coloco a possibilidade de vocês sim conseguirem fazer isso e buscarem ajuda em onde vocês já buscam. Tem pessoas aqui que já têm a sua psicóloga, que já tem seu diretor espiritual, que já tem a sua busca de cura pessoal e que eu estou sendo a cereja. Eu é que estou sendo cereja na sua vida. Porque você já vem num caminho muito bom, obrigada, de transformação, de cura e de libertação. Ok? Então, nunca se sintam dependentes de ninguém, a não ser de Deus. Tá? Obrigada, Gabriela. Amei o que você falou. É exatamente isso. Aceitar para mudar. Posso falar rapidinho? Quem está falando? Posso Adriana. falar? Adriana? Pode falar, minha querida. Não, é rapidinho, só para completar. Eu fui convidada a estar nesse grupo, porque me chamou a atenção o voltar para casa, né? Porque eu conheço, acho que deve ter umas 6 mulheres aí que me conhecem, e para mim vai ser bastante desafiador, pelo fato de quem me conhece saber que eu trabalho muitos anos com cuidar de alguém, né? Tenho essa dinâmica já há bastante tempo. Mas só que a gente é muito interessante quando existe o tempo para todas as coisas, né? A própria palavra de Deus diz isso em Eclesiastes, e eu creio que esse é o meu tempo, né? Apesar de ter várias mulheres aí que me conhecem, que caminham comigo, até a própria pastora Gabriela, mas o descortinar não é muito fácil, né? Para a gente que é liderança. E por isso que eu quero me dispor a falar agora, pelo fato de que eu pego a fala da Flavinha, de que não é fácil tirar roupa, né? Nesse sentido, quando nós somos líderes e quando nós estamos falando com pessoas que nos conhecem. Então, quando tem pessoas aqui que não conhecem, aí a gente fala que talvez até mais fácil. Mas esse eu entendo que é o meu dia, é o meu voltar para casa, é o meu ciclo, e os meus medos, né? Eu acredito que o não falar, eu acho que a maioria aí talvez esteja com muita vontade de falar, mas também esteja muito preso à vergonha, ao que eu vou falar, né? Mas eu quero, assim, encorajar a mim e aqueles que estão ouvindo que se dê a oportunidade de falar. E eu quero muito descobrir o que eu tenho, qual é a minha essência. Eu estou voltando para casa não só no curso, mas tenho toda uma dinâmica que a pastora Gabi sabe. Estou voltando para um território mesmo de casa. E eu quero, quando eu chegar lá, eu quero estar pronta para ser plantada, né, naquele lugar. Eu estou nesse período de quarentena porque a gente sabe que acho que Deus faz... Ele não erra nunca, né? Esse é o meu tempo de ser cuidado, como essa florzinha que você mostrou aí.
eu preciso desse cuidado, porque quem não é cuidado não pode cuidar, né? Então, assim, eu quero dizer para todo o grupo, e até para você mesmo, você não está lembrado de mim, mas nós já conversamos um pouquinho, porque eu sou a mãe da Carol Portilho, e nós já conversamos um pouquinho. Então, assim, nós tivemos assim, uma oportunidade, né, de estar numa recepção. E eu quero dizer para todas vocês que estão aí me ouvindo, e todas que eu também vou ouvir, que eu estou aqui para o que der e vier. Essa é a minha hora, é o meu ano. 2020 pode estar ruim lá fora, mas aqui dentro vai estar ótimo. Porque esse é o tempo. Tá? Esse talvez seja o tempo que a gente mais precise de se autoconhecer. E esse é o meu momento. Então, assim, lógico que eu tenho muita vergonha de falar, mas tudo que você falou aí, todas as minhas profissões que eu tive foram porque eu também quis cuidar, mas agora eu preciso saber o porquê que eu quis cuidar. E talvez seja algo que eu ainda não descobri em mim, que faltou em mim, talvez dos meus pais, dos meus avós, eu não sei. Mas se eu quis cuidar tanto, é porque alguma coisa... Eu não sou a heroína, né? Eu preciso descobrir aquilo que também tem de errado em mim, porque nós somos seres humanos, nós precisamos de cuidado. E é muito interessante que, como na minha vida, a Gabi sabe, as coisas se encaixam. Só para eu terminar, você disse que estava cuidando do Sena, você é professora ou faz algum trabalho lá. Deus é muito lindo. Eu sou uma das fundadoras do Sena, fui. E aí, quando eu saí, quando eu fiquei grávida da Carol, eu abri mão do Sena, e aí ficou lá a Edna, né? A Eliane, eu acho que são as proprietárias ainda hoje. Então, assim, Deus não faz nada por acaso na minha vida, viu? Muito obrigada pela oportunidade de falar e de estar com vocês. Eu gostaria de... Muito obrigada, Adriana. Eu amei tudo que você falou. A Keren quer falar? É isso? Keren Mendes? Quero Ai, que falar. linda! Então fale. Eu já ia emendar minha fala na... Pode falar, dela, pode falar, depois falar. eu entro. Olha, eu fui Fala afetada... sério, já falei uma hora. Vai uma hora você. Eu fui afetada pelo convite dela, da gente se abrir e falar, né? E conversar, dela que acabou de falar. E, assim, algo que me tocou de falar, que já está na minha cabeça há um tempo, é como que a maldade, a mentira e o mal, ela entra em pessoas tão boas, né? E isso desde a infância, desde as negações de nós como pais, a gente vai negando os filhos e aquilo vai se travando dentro de nós, uma mentira. E aí como que o mal, né, como que a adversidade, o inimigo das nossas almas, ele atua nisso para fazer uma mentira de nós e a gente acaba caindo nessa artimanha e reproduzindo isso uma vida inteira, acreditando numa mentira, porque muitas das vezes quem foi abusado, violentado, foi vítima, ela não tem culpa. Eu estava lendo algumas mensagens da Priscila e a gente acaba carregando uma culpa, porque a gente acreditou numa mentira, reproduziu uma vida errante e, na verdade, nós só fomos vítimas, né? Mas a gente não vai entrar nesse processo de vitimização a vida inteira, porque é um círculo vicioso esse processo de você se sentir vítima e você acaba tornando outras pessoas vítimas. Verdade. Nesse círculo, entendeu? Então, assim, a gente precisa sempre lembrar da maldade, da mentira que está tentando nos prender uma vida inteira, e isso acontece com tantos, com cada um de nós. Eu acho que é muito difícil a gente nascer, né? Nascer, viver sem ter nenhum tipo de trauma, sem ter nenhum tipo de dor, de sofrimento, entendeu? De negação e de rejeição. Eu acho que todos nós estamos envolvidos nesse emaranhado que chama vida. Então, o que eu queria compartilhar hoje
desconfie da mentira que foi pregada para você, desconfie da síndrome de pânico que está tentando te aprisionar, desconfie qual é o potencial que essa mentira está querendo travar. Por quê? Porque você tem um potencial de vida muito grande. E, geralmente, essas pessoas como nós que estamos aqui, que fomos oprimidas de alguma forma, é porque são pessoas brilhantes, cheias de vida, cheias de amor, e que foi carregando aquele lixo. E está na hora da gente destralhar esse lixo todo e mostrar o potencial de vida que nós temos. Essa a vontade, eu fui afetada por esse grupo, é muito lindo, muito interessante, eu vou estar chamando mais pessoas. E é isso, nós todos aqui temos uma potência de vida muito grande e não precisamos carregar culpa de tudo que a gente possa até estar fazendo de errado. Há uma esperança de ter uma vida diferente, de ter uma vida melhor e de sair desse processo mentiroso que o adversário quer colocar em nossas vidas, entendeu? Há uma possibilidade, há uma saída, há uma linha de fuga e a gente vai achar ela. Então, eu agradeço o grupo, tá? Muito obrigada, Keren. Muito obrigada. Esse lugar de vitimização, ele é apertado, mas ele é quentinho. Por isso que a gente gosta tanto dele, né? Eu, Gisele, tenho não só essas coisas de história de abuso, essas coisas assim. Eu tenho inúmeras outras limitações da minha vida para eu chegar agora aqui e falar e compartilhar essas coisas com vocês. Só um minutinho. Eu acho que a tomada saiu do lugar que não está carregando mais o celular. Eu tenho... Não, é 5h30. E graças a eu aceitar as minhas limitações, é que eu pude transmutá-la, gente. Se eu entrar num processo de negação, eu não vou para frente. E eu ainda completo a fala da Keren, que é o seguinte. Ela fala, o que está por detrás da potência que você não quer colocar para frente? Agora eu pergunto, o que está por detrás das falhas e lacunas que causaram todas essas coisas e que você não quer ver? E que você não quer falar? E que você não quer aceitar? Tá bom? Então, eu acho que também, eu estou falando a mesma coisa que ela falou agora há pouco. A mesma coisa, só que com palavras diferentes e falando o avesso, tá? Então, lembrando, eu, por exemplo, eu tive já paralisia facial desse lado e já quebrei esse lado do rosto. Mais para frente eu vou contar essas historinhas para vocês. Eu só tive herpes coclear nesse ouvido e perdi também uma parte da audição desse ouvido porque eu estava falando no telefone com uma pessoa que eu amava muito e ela gritou falando que não queria falar comigo. Mas ela não gritou no meu ouvido, ela gritou lá longe. Mas ela gritou aqui no meu coração. Aí eu me senti muito mal e o meu cérebro resolveu, calma, Gisele, eu vou bloquear toda essa estrutura aqui do ouvido para você nunca mais ser afetada pelo que você vai ouvir, tá bom? Aí você perde um pouco da sua audição, aí você perde também, você fica toda paralisada, e aí tá tudo resolvido. Mas por que o meu cérebro precisa fazer isso comigo? Porque eu não quero aceitar, eu não quis aceitar a dor de ter sido rejeitada por aquela pessoa. Eu não criei a minha primeira filha, como eu falei para vocês, e essa pessoa era ela. Disse que não queria falar comigo. E eu estava com a outra filha com 1 mês de vida, a segunda filha. Então, tenho limitações de não conseguir ler, eu sou dislexa, eu tenho muita dificuldade de leitura, então eu tive que fazer faculdade, prestando muita atenção na aula, nas coisas que eu ouvia, eu precisava prestar atenção naquilo que eu tocava, que eu praticava, mas estudar, a biblioteca para mim era para dormir, porque eu não dormia de noite, eu não comia, eu não tinha comida, eu morava em Teresópolis, fazia faculdade em Friburgo e no Rio de Janeiro. Então, eu dormia aí 3, 4 horas por noite. Então, a biblioteca para mim era só para dormir. Eu entrava naquela sala e dormia. Eu não conseguia ler.
Então, olha quanta coisa. Graças à aceitação das minhas fragilidades, eu pude ter, como diz a Alessandra, novos caminhos, que é a neuroplasticidade do nosso cérebro e a neuroplasticidade do nosso coração, que eu acho que existe. Então, vocês também estão aqui prontos para não ter mais vergonha dessas fragilidades, dessas coisas que não foram tão bem ou que não estão tão bem na sua vida. Olhar com generosidade para isso, para que vocês possam ter esses outros caminhos e possam sair desse curso um pouco melhores. Ter certeza que não vai ser só pouco, não, vai ser muito melhor, porque quanto mais vocês se abrirem, né, tirar essa casca, tirar essa roupagem plastificada que você colocou por proteção, eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Tá bom? Então, e outra coisa, nada de eu tenho, eu sou, eu tenho rótulos. Imagina, gente, se a Alessandra soubesse que o filho dela era autista desde pequenininho, será que ela tinha estimulado esse menino como ela estimulou sem ela saber que ela era? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem uma tendência, né, de sentir um pouco de pena do nosso filho, mesmo ele sendo absolutamente saudável. Se a gente sabe que ele tem um rótulo, deu ruim. Aí mesmo que a gente... Não, ele está doente, ele tem isso, ele tem aquilo, eu preciso fazer por ele, porque ele não é capaz. Ela passou por essa fase, né? Ela, igual a filha de uma atriz que tem na... Ela era surda, só que ninguém sabia que ela era surda. E tratavam ela como se ela ouvisse. E ela começou a falar com dificuldade, né? Porque ela lia o lábio das pessoas, mas ela não ouvia. Quando se descobriu que ela não ouvia, quando foram colocar o aparelho no ouvido dela para ela tentar ouvir lá no fundinho, ela já estava com a verbalização. Então, se soubesse que ela era surda lá atrás, será que ela ia conseguir falar? Graças ao estímulo, sem saber das dificuldades dela, ela conseguiu ser estimulada. Então, quanto mais rótulos eu vou colecionando nas minhas costas, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, mais limitada eu vou ficar. Não vou levantar não, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não vou sorrir não, porque eu tenho depressão. Não, sabe, a gente vai se limitar cada vez mais. Vamos tirar os rótulos que colocaram na gente, como a Keren falou, né? Tirar esses rótulos, ficar surda igual o sapinho. Me falaram que a Alessandra falou que se eu tivesse um personagem eu seria o sapinho, aquele sapinho que não ouve o que os outros sapinhos, sapinho surdo, né? O único sapinho que consegue sair do buraco. Era o único. Por que ele conseguiu sair? Porque ele era o único que não estava ouvindo o que os outros estavam falando. Você não vai conseguir, você não vai conseguir. Nossa, quantas você não vai conseguir eu ouvir na minha vida? Você é maluca, você não vai conseguir, você é isso, você é aquilo. Sabe? E aí, ser surda foi muito bom, que aí eu consegui. E tenho que conseguir todos os dias. Eu não tô aqui cantando de galo. Eu consegui, agora vocês não conseguem, vocês talvez consigam. Não, eu preciso conseguir a cada dia. Eu estar aqui com vocês é uma super oportunidade que eu tenho para mim mesma, sabe? Também. A Gabi falou assim, Gi, você está se doando, Gi, você está sendo bênção, falou coisas bonitas para mim hoje de manhã, de tarde, não me lembro o horário, mas mal sabe ela, eu acho que eu sei que ela sabe, eu ganho muito também, eu ganho muito, é uma grande oportunidade que eu tenho de atualizar o meu coração, sintonizar o meu coração com Deus, sabe? Então, eu acredito muito nisso. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Quero agradecer muito as pessoas que ainda vão entrar, que ainda vão assistir essa aula que vai ficar gravada na nossa plataforma Connect, que também está se doando tanto quanto eu. Ela também está doando para Deus aquilo que ela tem de melhor, que é essa casa, né? essa hospedagem do meu curso, e que me deu tanta força. Ela foi minha paciente, ela foi a primeira paciente a dar depoimento assim, o quê? Você não fez bioalinhamento em mim, não. Você fez outra coisa, o que você fez? Aí me descobriram. Ai, meu Deus, eu me senti, por que ela tá falando isso? Aí eu falei, eu fiz mediação físico-emocional. Ela,
você não vai botar mais azeitona na empada dos outros, não. Eu vou falar que eu fiz o que você fez. Aí ela foi lá e fez um depoimento para mim de mediação física e emocional. Então, Deus faz assim, manda anjos, aí a gente tem opção. Eu quero enxergar, eu quero desfrutar disso, eu não quero, eu acho que eu não estou pronta. Como a Adriana falou, esse é o meu momento. Será que todos nós temos essa frase na ponta da língua, na ponta do, né? Esse é o meu momento. Não sei, acho que não, acho que sim, sei. Sabe? Deus manda anjos, realmente, Priscila, Deus manda anjos. E basta a gente aceitar, estender a mão, desfrutar. E eu quero agradecer. Eu quero muito, muito que vocês, por favor, façam um barulho nas redes sociais de vocês, dizendo quanto que vocês estão, fazendo o curso da mediação física e emocional, o que vocês sentiram, o que vocês acharam. Aí vocês vão lá nas minhas redes sociais, tem lá aula 1, aula 2, aula 3, aí conforme a gente for fazendo as aulas, eu gostaria muito que vocês fossem lá na aula 1 e escrevessem embaixo o que vocês acharam, compartilhassem, ou então vocês no nosso grupo também, copia e cola, escreve no nosso grupo, escreve nas redes sociais, porque quanto mais vocês comentarem, mais vocês vão estar organizando a cabeça, sabe? E compartilhando amor, atraindo outras. Oi, Ana Maria abriu o som, acho que ela quer falar com você. Pode falar, querida. Eu já falei tudo que eu tinha que falar, agora é só ir embora, me despedir de vocês. Tá, não, então tá. Não, a gente já tá indo embora. Não, depois de você, Ana Maria, fala sério. Pra registrar um beijinho pra você. Não sei se você lembra de mim, a gente já trabalhou junto. Lá no Fischer, no CRAS. Lembro! Então, aí a Cristiane me convidou, aí a Flávia também me convidou. Quando a Flávia me convidou, a Cristiane já tinha me chamado primeiro. Hoje ainda. E, assim, bacana tudo que foi dito, né? A gente vai ouvindo cada um e a questão da vitimização, né, que foi falado, alguns chamam assim, autocomiseração, né? Você tem muita pena, você ficar remoendo muita coisa. Então, porque tem um ditado que diz que teu maior inimigo é você mesmo, né? Teu maior inimigo é você mesmo, que você tem que lutar, né, contra algumas situações. E assim, quando fala da questão de depressão e de algumas situações, algumas doenças, você não pode pegar ela como se fosse não tem aquelas crianças que tem uma chupetinha, uma fraldinha de estimação e coloca ali, né? Você não pode ficar ali toda a vida, meu bubu, quero meu bubu para dormir, entendeu? Você tem que, uma hora você tem que abandonar aquilo ali. Você não vai carregar aquilo ali a vida inteira. Então, muitas vezes as pessoas têm, e a pior dor, né, que a gente vê, a pior dor para a pessoa é largar aquilo que está causando dor. Não sei se está correto isso, mas a pior dor é essa. É você querer largar aquilo, porque se você sair daquela zona de conforto ali, é a pior dor que você pode, como diz, né, o tratar de Deus, o tratar é doloroso. É verdade. Muito obrigada, Ana Maria. Eu fui voluntária lá no Fischer, a Ana Maria trabalhava lá, e eu sou muito grata porque vocês me receberam muito bem lá, me deixavam muito livre para poder fazer o que eu quisesse lá com o povo, lembra, Ana Maria? Uhum. E isso. Obrigada. Hã? Isso mesmo. Ia falar também, posso só um minutinho? Pode, claro. Eu voltei, eu estava em atendimento com o Lucas, aí eu tive que sair rapidinho. Mas essa vitimização eu já vivi muito em relação a ele também. Explica quem é ele, o que ele tem. O Lucas, meu filho, tem paralisia cerebral, foi no parto, quem me conhece aqui de pertinho sabe.
e por muitos anos na minha vida, eu coloquei ele como meu amuleto, né? Porque eu era coitada, porque eu tinha um filho assim, eu era passava inúmeros problemas na minha vida, porque o meu filho era assado, porque aquilo outro. E um dia, uma amiga minha me falou a verdade na minha cara, me sacudiu mesmo. Falou, olha, você não consegue fazer isso, aquilo outro, porque você quer ser vítima da sua situação. Desse filho que você tem, ele é especial, mas isso não quer dizer que você tem que sentar e chorar com ele, né? Então, aquilo, quando um amigo fala uma verdade assim na cara, a gente não aceita muito, né? Então, a partir daquele dia, eu comecei a me olhar diferente e comecei a sair da minha zona de conforto e ver que eu não podia ser mais vítima daquela situação que eu fiz como um amuleto para mim. Era o meu amuleto, né? Eu não posso isso porque isso, não posso porque o Lucas, porque eu tenho que cuidar do Lucas. É claro que a demanda da minha vida é muito grande, muitas coisas assim eu não consigo fazer como todo mundo, mas eu parei de me sentir impedida desde então. Eu parei de ser vítima dessa paralisia cerebral do meu filho, que também me paralisava. Entendeu? E eu estou grata a você por estar aqui, só não tenho muito tempo disponível para estar aqui com todos vocês. Querem? Beijo, te amo, Ana, Flávia, todo mundo, pastora Gabriela, que o Lucas chama de pastora Babiela, acho que agora já sai o Gá, Adriana, todas vocês aí, tá bom? Um beijo grande. Ele é um fofo, amo ele, viu, Cris? Agora o Gá já sai, já tá saindo Gá, não é mais Babiela. Sou apaixonada nele. Beijo para vocês. Beijo. Muito obrigada a todas. Eu gostaria muito de fechar mais uma vez com uma oração. Eu vou deixar espontânea para quem quiser orar, fazer uma rápida oração, tá? Para quem quiser. E vocês podem, por favor, o dever de casa até a nossa aula da quinta-feira, se eu não me engano, que é quinta, 3 horas da tarde, é vocês conseguirem um máximo de pessoas para poder estar aqui ao vivo ou assistir gravado. Então, esse é o nosso dever de casa. A gente conseguir compartilhar com quem a gente mais ama e também com quem a gente não ama muito. E mais um motivo para a pessoa estar aqui, para que você possa desfrutar de um jeito muito abrangente, tá? E todas as vezes que a gente for falar, se expressar aqui no grupo, ou por escrito, ou vocês podem falar, olha, lá eu gostei muito, porque a Gisele, cuidado, exercer o pronome eu. Porque eu senti isso e aquilo. Porque eu transmutei, etc. O pronome eu, gente, quando vocês forem falar, se expressar e contar e chamar pessoas, use o pronome eu, ok? Então, esse é muito importante para a gente poder voltar para nossa casa. Senão a gente vai ficar aqui salvadoras umas das outras. E não é o propósito. O propósito é fazer com que Jesus falou lá, tua fé te curou. Ele está aqui perto de nós, ele está até aqui dentro, ele está aqui em todos os lugares, mas ele quer que você faça a sua parte. Então, mais uma vez, não abram mão da sua parte. Como a Alessandra falou no depoimento dela, ela foi muito corajosa de voltar para falar com a mãe dela. Não foi fácil voltar a falar com a mãe dela. Não foi fácil aceitar que o filho tinha um diagnóstico. Não foi fácil ver ela se tratando, se cuidando e o filho dando defeito, como ela disse, mas na verdade ele não deu defeito, né? Ele estava finalmente voltando para ele estava ali só querendo ser aprovado, ele estava ali só protegendo a mãe, não querendo decepcionar a mãe, vestindo personagens alegres. Ele sempre estava muito alegre, ele estava sempre falando, usando a fala de um personagem.
E finalmente o Leandro, o filho dela, ele era ele mesmo. Ele pôde ser ele mesmo, e para ser ele mesmo ele tinha que falar: eu sinto dor, eu me sinto mal, eu me sinto burro lá perto das outras crianças, eu me sinto... Ele começou a falar coisas que nós, adultos, ainda não conseguimos. Olha que pureza, olha que lindo, olha que aprendizado que a Alessandra teve com o próprio filho, graças à coragem dela de olhar para ela, através do curso. E eu me sinto muito feliz dela ter sido tocada através do curso e ter... Gisele, vamos que eu quero que outras pessoas experimentem o que eu experimentei. Foi assim, tá, gente? Muito obrigada, um grande beijo, fiquem com Deus. E quem quiser falar mais ainda que não deu para falar aqui, fale no nosso grupo do Telegram, usa áudio, manda foto, porque lá não tem problema de lotar o nosso celular, não, tá bom? Tudo fica na nuvem. Todo mundo que gostaria de falar alguma coisa, então falasse, compartilhasse o que vocês acharam dessa primeira aula. Escreve lá no Telegram, copia e cola lá nas minhas redes sociais, Gisele Aguiar com Z, _físio. É muito importante que a gente bote nos nossos stories. Tira a foto aqui, ó. Pode tirar a foto de mim aqui assim, ó. Pode tirar aí todo mundo. Tira o print. Ou tira de todo mundo junto, não sei. Quem tiver no... Então, postar isso nos seus stories e fazer um barulho para chamar mais pessoas para cá, tá bom? Um grande beijo no fundo do coração de vocês. Tchau, tchau.